Eu quero te falar uma coisa. A pergunta para conduzir o nosso programa hoje é: qual é a área da sua vida que está precisando de um posicionamento? E um posicionamento seu. Não é do seu cônjuge, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu chefe, não é dos seus filhos. É seu. Trata-se de você e nunca do outro. Mário, o que é que eu preciso para poder ter uma vida posicionada? Lembra aí agora. Quero que você feche os teus olhos, quem pode. Respira fundo, olha. Puxar pelo nariz e soltar pela boca. Eu amo fazer isso. Ó, lembra aí agora quantas vezes em sua vida você precisou se posicionar e perdeu a oportunidade. Não se posicionou. Lembrou? Lembrou? Eu acho bom você lembrar. Tudo na minha vida tomou um rumo, uma direção, quando eu resolvi me posicionar na área mais importante. Eu amo falar sobre isso. Até hoje, eu me posiciono. E às vezes, naquela mesma área. Nós temos a tendência de, em algumas áreas, ir deixando. Depois eu ajeito, depois eu conserto, depois eu arrumo, depois eu resolvo, depois eu compro, depois. Porém, tem áreas em que a gente dá uma maior atenção. Saiba que a sua vida não é somente aquela área que você dá uma maior atenção. Nós precisamos aprender a habilidade de carregar várias bandejas, ou seja, fazer a gestão de todas essas áreas necessárias para você ter uma saúde mental, um equilíbrio emocional. Então, olha, na minha vida tudo começou, a direção veio, o rumo veio, o norte veio, a bússola veio quando eu me posicionei na minha área espiritual. Sim, porque eu sou um espírito. Você é um espírito. Jonathan, você é um espírito, sabia? Ó, às vezes a gente não tem esse conhecimento e quem tem esse conhecimento não considera, não leva a sério que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos nesse corpo. Nós somos alma, corpo e espírito. E a nossa cultura é de prestar atenção somente no corpo, na parte externa, na estrutura física, no sobreviver, no trabalhar para se manter, no amontoar, no juntar coisas, no dormir, comer e pagar contas para sobreviver. E nós não cuidamos nem da alma e principalmente do espírito, já que somos um espírito. Na minha vida, tudo veio fazer sentido e tomar direção quando eu me posicionei e fui entender quem eu era em Cristo. E eu te faço uma pergunta: quem você é em Cristo? Quem é você? Quem é você? Em várias áreas, você vai dizer várias respostas, mas eu quero lhe perguntar assim, olha, quem você é em Cristo? Mário, o que é isso? Quem eu sou em Cristo? E aí eu vou dar umas direções. Quando você sabe quem você é em Cristo, você passa a ter uma vida com Cristo. Quando eu me posicionei a entender a área mais importante da nossa vida, que é a espiritual, considerando que nós somos um espírito, nós estamos neste mundo de passagem. Nós somos cidadãos do céu e tem prazo de validade para a gente morar nesta terra. Lá em Salmos fala mais ou menos, né, a idade. O que passar daquilo é enfado, é cansaço. A colaboração aqui já deu tempo suficiente para você garantir a sua morada eterna. Passar na prova é um vestibular. Então, olha, deixa eu ver aqui, que eu quero ouvir quem vai conversar comigo. Bora. Ei, Carlyle, boa tarde. Eu quero ouvir quem tá conversando comigo aqui. Jonathan, quem mandar coisita, manda pra mim aqui, viu? Pra não passar batido. Ó,
Considerando que você é um espírito, a partir de hoje, eu quero deixar que neste programa, eu poderia falar de várias áreas em que nós precisamos nos posicionar, a área financeira, que todo mundo está querendo um posicionamento financeiro. Ai, é a área que mais hoje as pessoas estão vendendo coisas nas redes sociais, é o financeiro, o trabalhar, o fazer dinheiro, mas hoje em especial. Eu poderia falar na área emocional, é a minha área, eu trabalho com isso. Eu poderia falar na área de conjugal. Eu poderia falar em criação de pais e filhos, relacionamento. Mas hoje eu escolhi, o Ressignificando Hoje, escolheu falar sobre esse assunto. Você se posicionar nesta área espiritual, considerando que você é um espírito. É o espírito que vai ter vida eterna. Não é a carne, a alma que vai ter vida, é o espírito que vai ter vida eterna. Qual o tempo, quanto tempo, o tempo de qualidade que você investe naquilo que é eterno? Mari, como é que é isso? Posicionar em Cristo, dar atenção para esse espírito, desenvolver o lado espiritual, ouvir Deus, falar com Deus, vida com Deus, desenvolver uma rotina em que Deus é a sua prioridade. E para ouvir a voz de Deus, os teus ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Então tem que parar para ouvir o que Deus quer de você. Você que está aqui no YouTube comigo, encaminha esse conteúdo, chama aí, olha, 5 pessoas. A vida dela vai tomar outro rumo depois que ela ouvir esse conteúdo. Posicionamento em Cristo. Mari, como é que eu sei que eu estou posicionada em Cristo? Quando você se vê um instrumento dele aqui na terra. Você ouve a voz dele, desenvolve uma rotina de ter intimidade com ele, investe tempo de qualidade para com ele, devocional. Você escolhe o seu tempo de fazer o seu devocional. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é na madrugada, você escolhe. Mas você precisa ter um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus, meditar nas escrituras, ver uma ministração, ouvir um louvor, não fazer nada, ficar em silêncio. Fala comigo, papai. Fala comigo, papai. Eu te louvo, graças eu te dou, tu és maravilhoso, adorando, rendendo ações de graças a Ele. Diante dessa rotina, você está sendo treinada para ser um instrumento dele aqui na terra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estou investindo meu tempo para estudar a palavra, para entender o que ele quer de mim, para poder... Aí, olha, quando eu menos percebo, tá eu ali abençoando outras vidas. E eu faço isso. Quando eu estou atendendo ali um cliente, tal e tal e tal, quando eu percebo, eu já lancei uma mensagem do céu, uma direção divina, faça isso. Hoje mesmo, eu atendi uma pessoa que eu falei, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. No final de tudo, eu escutei, direcionei, conduzi. Falei, eu não posso fechar isso sem dar essa direção. Falei, me permita, quero te dar uma direção espiritual. Permite? Permito. E eu dei a direção para ela. Esse caso se resolve desta maneira. Eu já vejo a solução lá na frente. Vem comigo. E eu conduzi de forma espiritual. Simples assim. E o olhinho dela chegava a brilhar, ouvindo aquela condução. Desenvolve uma vida com ele. Depois que desenvolver uma vida com ele, você vai se sentir instrumento dele aqui na terra. E quando você vira um instrumento dele aqui na terra, você... por meio do seu estilo de vida, porque a vida muda, a vida da gente muda. Quando a gente desenvolve intimidade com Deus, o nosso estilo de vida muda. E quando você perceber, já tem pessoas querendo, usando você como referência. Já tem pessoas que sentem paz em estar na tua presença, em ouvir o que você tem a dizer. Na Bíblia fala da porta aberta, porta larga e a porta estreita. Para viver com Deus é porta estreita. Porque as pessoas não querem. Elas acham chato. Não tem retorno físico. E as pessoas querem retorno físico, financeiro, material.
porque o nosso ser tem necessidade, o ser que foi construído, não o ser na essência. Porque Deus nos fez com uma programação original, que é a programação, fomos feitos para o louvor da glória dele. Ele faz, nós nos alegramos e damos a glória para ele que fez. Não a nós, não a nós, e sim a ele. Mas nós temos a cultura de viver nessa dimensão? Temos a cultura de viver nessa dimensão? Não temos. Então as pessoas acham que não faz sentido, que é utopia.